Tiagão. Voltei com a Eva para dar informação. Isso, voltou com a Eva. Se a Eva tá aqui é porque tem informação. Fala pra gente aí sobre a SAF. Olha lá, Eva. 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 Informação sobre a SAF, Elton, é a seguinte. O Atlético espera terminar os trâmites burocráticos da SAF até o final desse mês. E aí, terminando os trâmites burocráticos da SAF até o final desse mês, a ideia é que o processo se inicie em novembro. Ontem, nosso amigo Fred Ribeiro trouxe que o CAD autorizou o processo da SAF do Atlético. Além disso, tem uma situação que é importante. Qual que é o plano de pagamento da dívida do Atlético? A lei da SAF permite que os clubes paguem as dívidas em até 10 anos. Inicialmente 6, se tudo for feito de forma correta, prorrogado por mais 4, o que dariam 10 anos. Então, o Atlético quer pagar a sua dívida antes desses 10 anos. Lembrando, a dívida da associação hoje, ela está em 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, como o Atlético pretende fazer esse pagamento em menos de 10 anos, o Atlético teria que pagar esse valor em menos de 10 anos, em menos de uma década. E aí, existe a possibilidade, inclusive, do Atlético abrir nova venda de ações mesmo, ações empresariais, para que este valor seja usado para quitar a dívida. Tô surpreso que eu consegui me concentrar para trazer a informação com a Eva no meu colo. E ela mandou bem. Ela foi fazendo igual o Paulo, mas ela imita, bicho. Ela é muito mais tranquila que você, ela foi gesticulando. Mas é um assunto, Vinícius, que ainda vai render muito, né? Essa questão da SAF. Quando o Rodrigo Caetano deu informação no podcast que ele participou na semana passada, que o objetivo da SAF era já estar tudo encaminhado em fevereiro, março, a gente viu tanto que atrasou tudo, né? E o quanto que isso atrapalhou os rumos do Atlético, não só em 2023, mas o 22 uma beirada e o 24 ainda a gente não sabe. Eu acho que o que contribuiu muito para esse atraso também é que o Atlético tinha muita expectativa de que o investidor norte-americano concretizasse o negócio. Sim. E ficou muito tempo negociando, viu que não daria certo e aí teve que tomar outros rumos. O que eu espero disso tudo, primeiro que é um caminho sem volta, mas eu espero que essa gestão, que já comandava o Atlético há um bom tempo, desde 2020. Ela tenha aprendido com os próprios erros, principalmente no discurso, de não vender uma ideia de que não pode cumprir, porque a ideia era de que vamos reduzir a dívida cresceu. Seria o estádio mais barato do Brasil, se tornou um estádio caro. Então, que possa ser mais transparente, né? Contratações. Vamos contratar 4 Hulks. Sabe, um discurso totalmente descolado da realidade. Eu acho que isso distanciou muito a torcida do Atlético com essa atual gestão, que é uma gestão vencedora. Mas se a gente analisar hoje a popularidade dessa gestão, ela é muito baixa pelo termômetro que a gente tem da torcida nas redes sociais. Então, que seja uma SAF transparente, que fale a verdade para o torcedor. Exatamente. Isso é importante. Eu ia justamente complementar com isso, que seja uma SAF que informe o torcedor, que seja transparente, que deixe que o torcedor... porque a gente vai pensar assim, agora tem dono. Mas não é porque tem dono, pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, sem falar nada, sem dar satisfação de nada. É importante que a relação com o torcedor seja muito boa, que tenha transparência e que tenha verdade. Igual foi muito bem frisado pelo Vinícius, o Atlético já tem algum tempo, veio o oba-oba dos títulos principalmente, a diretoria ficou empolgada, começou a projetar várias coisas, apostar em faturamento bom, em possibilidade de grandes contratações e manter sempre o time lá em cima brigando, vencendo, contaram demais com novos títulos. E no futebol a gente não pode contar com resultado. Não dá para você ter um orçamento que é baseado em ganhos em campo. Você vencer campeonatos para ter o dinheiro para poder pagar a conta X. O Cruzeiro fez isso na gestão do Wagner Pires do Itair Machado. A gente viu que isso aí pode sair muito caro para o clube. O Atlético fez algumas apostas nesse sentido. Agora, se tornando SAF, a gente espera que tenha pé no chão, que sonhe alto, obviamente, que continue brigando por títulos, mas que tenha essa transparência aí com o torcedor. Tem um ponto importante só, que assim, a gente faz muita cobrança em relação ao Atlético, especialmente depois que o clube se tornou SAF. Mas no Galo Business Day de 2020, o Atlético tinha uma previsão de que em 2023 a dívida estivesse em 700 milhões de reais. Essa dívida é mais do que o dobro disso. É o dobro. Então, assim, hoje é algo preocupante. Sim. É preocupante. Eu até acho que talvez estejam no caminho certo. É difícil saber 100% do que estão fazendo. Mas o que disseram que aconteceria em 2023 ainda não aconteceu. Inclusive falaram, porque uma das coisas, inclusive, que foi dita, é que
o shopping, né? O Diamond, a venda dele já quitaria praticamente todas as dívidas do clube. Aí a gente vê que isso também não se concretizou. Então, vários pequenos discursos que foram sendo feitos, né? Que foram sendo apresentados para o torcedor, depois não apareceram. Então, Aqui, isso ficou como chato. hoje é o dia da criança, eu queria fazer uma pergunta, que é as perguntas do porquê. E os porquês de criança, Tem aquela quem é fase pai, da criança. sempre são os mais complexos. Por quê? Eu estou jogando essa pergunta para vocês. Por que a SAF do Atlético está sendo fechada, está sendo concretizada e ela hoje gera mais preocupações que tranquilidades? Algum de vocês tem essa resposta para essa criança aqui? Eu acho que a resposta, Elton, é porque lá atrás a expectativa é de que fechasse com o fundo de investimento norte-americano, que era do Peter Grieve. E sem fechar com esse fundo, o torcedor ficou um pouco desconfiado, porque como a expectativa era aquela, e aí em momento algum a diretoria disse sobre isso, mas a imprensa trouxe e existia de fato a expectativa da diretoria. Por mais que tenha sido a imprensa que tenha trazido, e eu mesmo trouxe informações sobre esse caso, existia uma expectativa da diretoria. A expectativa era uma. Mas já existia um temor da torcida muito grande também com esse investidor, né? Mas falava-se em 2 bilhões. 2 bilhões. De reais. Porque com 100%. ninguém conhecia, não entraria a cidade do Galo. CT nem estádio. Não entraria a cidade Cara, do Galo. as coisas foram mudando. Então, e essas mas, mudanças Thiago, preocupam. em cima disso aí que você tá falando, aí eu já emendo uma outra pergunta, só pra gente discutir aqui. Normalmente, num trabalho de tamanho grande investimento, gente, hoje é o dia das crianças, eu vou pro porquê. Por que não existia nas mãos do Atlético um plano A, um plano B, um plano C, um plano D e o plano de emergência? Qual que é o plano de emergência? Esse que está agora. Que na minha concepção, eu imaginaria que esse plano dos atuais gestores do Atlético só tirarem essa carta da manga a partir de um momento de assim, não conseguimos nada que chegue àquilo que a gente imaginava. O que era que o Atlético sempre colocava que imaginava? Algo perto de 1 bi e ainda sem colocar o CT. Hoje colocou tudo na balança e tá tudo com esse plano Eu não emergencial. acho que a SAF seja maléfica. Não é maléfica pelas pessoas que estão administrando. Eles têm know-how já no futebol, já estão aí no Atlético. Alguns deles há mais tempo do que propriamente dito da gestão do Sérgio Sete Câmara, que era fevereiro de 2020, o momento em que eles entraram oficialmente. Não, o Ricardo está desde... Então, exato. É que a questão que eu penso, Elton, é que talvez faltasse naquele momento explicar. Olha, o plano C é esse, gente. O plano A é o Peter Grieve, o plano B é isso, o plano C é esse. Eu acho que aconteceu... Se não der certo, vai ser esse, tá bom? Cara, os caras poderiam achar ruim, beleza, é um plano C, já entendi. Mas ia estar todo mundo já estaria ambientado e ninguém causaria problema. E todo mundo na mesma página, gente. E detalhe, Esse é um ponto problema grave. Eu sou favorável hoje à forma como aconteceu. Eu acho que foi interessante. Não acho que tenha sido ruim. Eu vou ali resolver o problema da Eva. Rapidinho. Pisando nos fios. A gente vai voltar, mas eu preciso chamar um comercial. Rapidinho a gente volta.